Existe um motivo pelo qual o dinheiro entra na vida de algumas pessoas e simplesmente não permanece. E quase ninguém jamais explicou isso com clareza. Você pode trabalhar muito, pode se esforçar, pode até viver momentos em que o dinheiro aparece. Mas se algo dentro de você não estiver organizado, ele dificilmente fica. Não é azar, não é destino. E raramente é apenas falta de oportunidade. Existe uma relação invisível entre consciência e dinheiro que determina se ele permanece ou se continua passando pela sua vida como um visitante. E o mais curioso é que essa relação nunca foi realmente ensinada. Para entendê-la, é preciso observar algo simples. Algo que sempre esteve diante dos olhos, mas que quase ninguém percebe. A forma como a própria vida sustenta a abundância. A vida não foi construída sobre a falta, ela foi construída sobre a circulação. Nenhuma árvore cresce em ansiedade por não saber quantos frutos terá no próximo ciclo. Nenhum rio interrompe o próprio curso por medo de não chegar ao mar. Nenhum campo floresce apenas quando há garantias. A terra oferece, a água circula, a vida se expande. Existe um movimento contínuo de sustentação que independe da inquietação humana. E talvez a pergunta mais importante não seja: por que falta dinheiro para tantas pessoas? Mas por que a mente humana se afastou tanto da lógica natural da abundância? Antes de qualquer sistema econômico existir, antes de moedas, salários ou contas, existia troca. Troca real, funcional, necessária. Cada elemento contribuía com o que possuía. Cada parte sustentava o todo. Nada era acumulado por medo, nada era retido por insegurança. A abundância não era medida por quantidade guardada, mas pela capacidade de circulação. Quando algo circula com equilíbrio, ele permanece vivo. Quando algo é retido por medo, ele começa a se deteriorar. Essa lei não se limita à natureza visível. Ela também se manifesta na forma como o dinheiro se comporta na vida humana. O dinheiro, em sua origem, nunca foi criado para gerar ansiedade. Ele surgiu como um símbolo de troca, uma linguagem para organizar valor e facilitar o fluxo entre as pessoas. Mas ao longo do tempo, a percepção humana se distorceu. O que era ferramenta se tornou fonte de tensão. O que era meio de circulação se tornou objeto de medo. O que era linguagem de valor se tornou medida de sobrevivência. E quando o medo se mistura à relação com o dinheiro, o fluxo se altera. Não por castigo, mas por reflexo. O dinheiro responde ao estado interno de quem o recebe. Se existe confusão, ele se dispersa. Se existe impulsividade, ele se dissolve. Se existe ausência de direção, ele não encontra permanência. Essa dinâmica não é mística, é estrutural. Assim como a água procura o caminho de menor resistência, o dinheiro procura o ambiente de maior coerência. Quando encontra organização, permanece. Quando encontra desordem, circula sem estabilidade. Por isso, tantas pessoas vivem o mesmo ciclo silencioso. Trabalham, recebem, sentem alívio momentâneo. E pouco tempo depois, retornam à mesma tensão. Não porque falte esforço, mas porque falta compreensão sobre a natureza real do dinheiro. A maioria foi ensinada a buscar aumento de ganhos antes de desenvolver capacidade de sustentação. Foi ensinada a desejar mais, sem compreender como manter. Foi ensinada a temer a falta, sem aprender a criar estrutura. E sem estrutura, qualquer recurso se perde. Observe algo simples. Se você despejar um grande volume de água em um recipiente pequeno e instável, ela transborda. Não importa quanta água exista. Se o recipiente não comporta, ela não permanece. Com o dinheiro acontece o mesmo. Quando chega a uma vida sem organização interna, ele não fica. Não por falta de merecimento, mas por ausência de espaço para sustentação. Essa é uma das leis silenciosas que raramente são ensinadas. O dinheiro só permanece onde existe estrutura. Estrutura não significa rigidez, significa clareza. Clareza sobre o que entra, clareza sobre o que sai, clareza sobre o que realmente importa. Sem essa clareza, o dinheiro se torna difuso. Com essa clareza, ele encontra direção.
Mas a raiz da instabilidade financeira raramente está nos números. Ela quase sempre está na percepção. Desde cedo, muitas pessoas absorveram ideias que associam dinheiro à tensão, à escassez, à sensação de que nunca é suficiente. Essas ideias se instalam de forma silenciosa, não apenas na mente, mas no comportamento. Quando alguém acredita profundamente que o dinheiro é instável, age com pressa. Quando acredita que nunca será suficiente, gasta para aliviar emoções. Quando acredita que sempre falta, evita olhar para a própria realidade financeira. Sem perceber, essas atitudes reforçam exatamente o ciclo que se tenta evitar. O dinheiro, então, passa a refletir esse estado interno, não como punição, mas como espelho. Ele mostra a relação que existe entre consciência e matéria. Mostra como a desorganização interna se manifesta externamente e como a clareza interna pode reorganizar o fluxo. A maioria das pessoas tenta resolver a vida financeira apenas no plano externo. Busca novos ganhos, novas oportunidades, novos caminhos, mas raramente observa a estrutura interna que recebe esses recursos. Se essa estrutura permanece desorganizada, qualquer melhoria externa é temporária. A natureza ensina isso de forma simples. Nenhuma árvore sustenta frutos antes de fortalecer raízes. Nenhum solo permanece fértil sem equilíbrio de nutrientes. Nenhum ecossistema prospera sem ordem. Primeiro vem a base, depois a expansão, primeiro a estrutura, depois o crescimento. Quando essa sequência é invertida, surge instabilidade. Muitas pessoas desejam prosperidade, sem desenvolver a estrutura que a sustenta. Desejam estabilidade, sem reorganizar a própria relação com o valor. Desejam abundância, sem compreender algo essencial. A abundância nunca foi acúmulo. Ela sempre foi circulação consciente. Na natureza, nada se acumula indefinidamente. Tudo circula. A água evapora e retorna em forma de chuva. As folhas caem e fertilizam o solo. Os frutos amadurecem e se dispersam. Esse movimento contínuo sustenta a vida. Quando o ser humano tenta interromper esse fluxo por medo, surge tensão. Quando tenta controlar em excesso, surge bloqueio. Quando evita olhar para a própria relação com o dinheiro, surge repetição. O dinheiro segue a mesma lógica da vida. Ele precisa circular com consciência, precisa encontrar direção, precisa encontrar estrutura. Quando essas três condições se alinham, o fluxo se estabiliza. Quando não se alinham, surge a sensação de instabilidade constante. E a maioria das pessoas jamais percebeu isso. Existe um erro silencioso que acompanha a maioria das pessoas durante toda a vida. A crença de que mais dinheiro resolverá tudo. Que quando finalmente houver mais recursos, a tensão desaparecerá. A vida se organizará. A tranquilidade virá. Mas a realidade mostra algo diferente. Muitas pessoas aumentam os ganhos e continuam sentindo pressão. Outras recebem oportunidades e pouco tempo depois voltam ao mesmo ponto. Algumas conquistam estabilidade por um tempo, mas não conseguem mantê-la. Isso acontece porque o dinheiro não cria estrutura interna. Ele apenas se adapta à estrutura que encontra. Se encontra clareza, ele se organiza. Se encontra confusão, ele se dispersa. Se encontra maturidade, permanece. Se encontra impulsividade, circula sem estabilidade. Essa dinâmica não é mística, é estrutural. Tudo que entra em um sistema desorganizado tende a se perder. Na natureza, isso é evidente. Quando a chuva cai sobre um solo fértil, ela nutre. Quando cai sobre um terreno endurecido, escorre, não permanece, não gera vida. Com o dinheiro acontece o mesmo. Ele precisa de um solo interno preparado, um espaço feito de consciência, direção e maturidade. Sem isso, qualquer aumento financeiro é temporário. Por isso tantas pessoas vivem o mesmo ciclo. Trabalham mais, ganham mais e ainda assim sentem que nunca é suficiente. Não porque falte dinheiro, mas porque falta sustentação. Sustentar dinheiro não significa apenas guardar. Significa saber mantê-lo com consciência. Significa não gastar por impulso, não reter por medo, não evitar olhar por ansiedade.
significa agir com clareza. A maioria nunca foi ensinada a fazer isso. Foi ensinada a trabalhar, a sobreviver, a buscar estabilidade externa, mas raramente foi ensinada a construir estabilidade interna. Sem estabilidade interna, qualquer estabilidade externa se dissolve. O dinheiro não se estabiliza primeiro fora, ele se estabiliza primeiro dentro. Quando existe desorganização emocional, as decisões financeiras refletem isso. Quando existe sensação constante de insuficiência, surge consumo impulsivo. Quando existe ansiedade, surge dificuldade de planejamento. Quando existe falta de direção, surge dispersão. Sem perceber, o dinheiro passa a ser usado como compensação emocional. Compra-se para aliviar, gasta-se para esquecer, evita-se olhar para não sentir desconforto. Assim, o dinheiro deixa de construir estabilidade e passa a circular apenas como alívio momentâneo. Entra, traz sensação breve de segurança e sai. O ciclo se repete. Enquanto isso não é observado, qualquer aumento de renda apenas amplia o padrão existente. Se existe clareza, amplia a estabilidade. Se existe desordem, amplia a dispersão. O dinheiro não transforma a vida por si só. Ele amplifica a forma como a vida já está organizada. Ele revela a relação que existe com valor. Valor do tempo. Valor das escolhas. Valor do que se oferece ao mundo. Quando alguém não reconhece o próprio valor, tende a aceitar menos do que poderia sustentar. Quando não valoriza o próprio tempo, direciona energia para caminhos que não geram retorno. Quando não reconhece a utilidade do que faz, tem dificuldade em transformar esforço em estabilidade. O dinheiro acompanha esse estado. Ele não cria valor interno. Ele se aproxima do valor que já está sendo sustentado. Na natureza, tudo que permanece cumpre função. Nada existe apenas por existir. Uma árvore oferece frutos. O solo oferece nutrientes. A água sustenta a vida. Quando algo cumpre sua função, sua permanência se justifica. Com o dinheiro ocorre o mesmo. Ele flui com mais estabilidade quando existe valor real sendo gerado. Valor que facilita, que resolve, que sustenta. Quando alguém pensa apenas em ganhar, sem observar o que entrega, o fluxo se torna instável. Mas quando direciona a atenção para a utilidade do que faz, o dinheiro encontra caminho, não como recompensa mágica, mas como consequência da coerência. Coerência entre o que se oferece, o que se faz e o que se sustenta. Essa coerência cria base, e quando existe base, o fluxo deixa de ser imprevisível. Assim como a natureza responde ao cuidado com o solo, o dinheiro responde ao cuidado com a própria consciência. E quando essa consciência começa a se organizar, o fluxo começa a responder. Quando essa compreensão surge, algo interno começa a se reorganizar. A pressa diminui, a ansiedade perde força e a relação com o dinheiro começa a mudar. Isso acontece porque a percepção muda. Durante muito tempo criou-se a ideia de que a vida material e a consciência são separadas, como se o mundo interno fosse uma coisa e o dinheiro outra completamente diferente. Mas essa divisão nunca existiu. A forma como alguém se organiza por dentro inevitavelmente se manifesta por fora. Se existe confusão, ela aparece nas escolhas. Se existe clareza, ela orienta decisões. Se existe presença, ela cria direção. O dinheiro apenas acompanha esse movimento. Ele não cria ordem, ele se aproxima de onde a ordem já começa a existir. Quando essa percepção se torna clara, a relação com a prosperidade muda. Prosperidade deixa de ser excesso, passa a ser estabilidade. Estabilidade não significa possuir mais que todos. Significa viver sem a constante sensação de falta. Significa saber que existe direção, que existe organização, que existe coerência entre o que se recebe e o que se sustenta. Quando essa coerência surge, o dinheiro deixa de ser fonte permanente de tensão. Ele passa a ocupar o lugar correto. Nem centro da vida, nem inimigo invisível, apenas instrumento. Instrumento para sustentar escolhas, para facilitar caminhos, para permitir continuidade. Essa mudança gera algo raro:
tranquilidade. Uma tranquilidade que não depende de quantias específicas, mas da relação equilibrada com o que existe. Quando alguém se reconecta a essa tranquilidade, o comportamento muda, as decisões deixam de ser impulsivas, as escolhas se tornam mais conscientes, o olhar sobre a própria vida se torna mais lúcido. E com o tempo, essa lucidez começa a se refletir no fluxo material. O dinheiro deixa de entrar e sair de forma caótica. Começa a encontrar permanência, não por sorte, não por acaso, mas por reorganização interna. A natureza demonstra continuamente como a estabilidade surge. Nada nela se sustenta por tensão. Tudo se sustenta por equilíbrio. Uma floresta cresce porque existe harmonia. Um rio permanece porque respeita seu curso. O solo se mantém fértil porque seus ciclos são preservados. Quando o ser humano observa esses padrões, percebe algo essencial. A abundância nunca foi acúmulo. Ela sempre foi continuidade. A árvore não guarda frutos por medo. Ela produz, oferece e renova. O rio não retém água por insegurança. Ele permite que ela flua. O solo não se esgota quando existe cuidado. Ele se regenera. Esse movimento sustenta a vida. Quando alguém tenta viver apenas acumulando por medo, o fluxo se contrai. Quando tenta controlar tudo, o fluxo se torna rígido. Quando evita olhar para a própria relação com o dinheiro, o fluxo se desorganiza. Mas quando passa a observar com consciência, algo se alinha. Surge uma nova relação. Uma relação onde o dinheiro não é perseguido com ansiedade, nem rejeitado com medo. Ele é compreendido. Compreendido como parte de um sistema de trocas, como expressão material do valor gerado, como instrumento que responde à forma como a vida está organizada. Essa compreensão não exige fórmulas complexas. Exige presença. Presença para observar hábitos. Presença para ajustar escolhas. Presença para reorganizar prioridades. A cada ajuste, o fluxo se estabiliza. A cada decisão consciente, a relação com o dinheiro se fortalece. Com o tempo, a sensação de escassez começa a perder força. Porque a escassez raramente nasce apenas da falta de recursos. Ela nasce da falta de direção. Quando existe direção, mesmo recursos simples constroem estabilidade. Quando existe organização, o dinheiro encontra lugar. Quando existe consciência, o fluxo se estabelece. E quando a vida interna encontra ordem, o fluxo externo encontra caminho. A partir desse ponto, a abundância deixa de ser uma busca constante e passa a ser apenas consequência natural de uma vida vivida com clareza, equilíbrio e consciência.